Milionário estéril fica chocado quando a sua empregada lhe salva a vida. E depois lhe dá trigêmeos. Deixe seu curtir no vídeo e aproveite a história. A mansão Almeida, localizada numa área reservada de Belo Horizonte, Minas Gerais, parecia impenetrável. Seus portões de ferro altos e câmeras de segurança davam a ilusão de proteção absoluta. Mas naquela manhã abafada, o perigo encontrou uma fresta. Lucas estava prestes a sair para mais um dia de reuniões frias e exaustivas, onde milhões de reais seriam decididos com um simples aperto de mãos, quando sua rotina de controle absoluto foi violentamente interrompida. O bilionário ajustou o terno escuro ao descer os degraus da entrada principal, o relógio caro brilhando na luz suave do dia nublado, um símbolo de status que parecia gritar ao mundo que ele era intocável. Mas a verdade era outra. Lucas estava preso em sua própria bolha de frieza e vazio, um homem estéril que via seu império crescer sem ninguém para herdá-lo. Sofia Mendes, sua nova funcionária, chegou ao trabalho no mesmo instante, com passos apressados. Ela segurava o casaco contra o corpo para se proteger da brisa fresca, sua vida tão distante da opulência de Almeida, uma batalha constante para fugir de um passado que preferia esquecer. Sofia buscava um recomeço, mas a sombra do que deixara para trás parecia segui-la a cada passo. Ao se aproximar do portão, seus olhos, atentos, captaram algo estranho. Uma figura encapuzada, imóvel, esperando junto ao portão. O homem emanava uma energia ameaçadora e Sofia soube de imediato que ele não estava ali por acaso. Lucas, distraído pelo celular, não percebeu o perigo até ser tarde demais. O assaltante surgiu rapidamente, bloqueando seu caminho e exigindo tudo de valor. "Passa tudo, relógio, carteira, agora", ordenou o homem, a voz carregada de agressividade. Lucas congelou, os olhos arregalados, ao perceber que o homem era mais perigoso do que parecia. Ele tentou controlar a respiração, mas o medo começou a infiltrar-se em suas defesas. Sofia, escondida atrás do muro baixo da entrada, observava a cena com o coração na garganta. Cada instinto dentro dela gritava para correr, mas algo a manteve ali. Ela sabia que se não fizesse nada, aquele homem poderia ferir Lucas. Sem pensar, Sofia pegou uma pedra pesada no chão, saiu de seu esconderijo e gritou: "Ei, solta ele agora!" O assaltante virou o rosto confuso e aquele momento de distração foi suficiente. Sofia jogou a pedra com toda a força, acertando o ombro do homem, que soltou um grito de dor e cambaleou. Lucas, ainda em choque, permaneceu paralisado, enquanto Sofia correu até o homem e o enfrentou com coragem, as mãos trêmulas, mas os olhos brilhando com determinação. "Sai daqui antes que piore!" gritou ela, a voz firme apesar do medo que ainda pulsava em seu peito. O homem hesitou por um instante, mas, ao perceber que Sofia não recuaria, fugiu correndo, desaparecendo pela rua deserta. Quando tudo acabou, Sofia deixou a pedra cair, o som seco ecoando com sua respiração descontrolada. Os joelhos fraquejaram. Lucas se aproximou lentamente, os olhos ainda arregalados de choque. Você me salvou", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Sofia não respondeu de imediato, fechando os olhos para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Só fiz o que qualquer um faria, senhor Almeida. Qualquer um." Lucas balançou a cabeça incrédulo. "Você arriscou sua vida por mim." O olhar dele se encontrou e por um breve momento houve um silêncio carregado de algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois podia entender. Lucas, um homem acostumado a lidar com números e lógica, sentiu algo desconhecido em seu peito. Gratidão, sim, mas também uma vulnerabilidade que havia muito enterrara. "Você está bem?" perguntou, tentando recuperar a postura fria. Sofia respirou fundo antes de responder. "Sim, estou bem. E o senhor?" Ele assentiu, embora o tremor em suas mãos o traísse.
Sem dizer mais nada, ele se virou e voltou para a casa, deixando Sofia sozinha na entrada, ainda tentando processar o que acontecera. Dentro da mansão, Lucas sentou-se na poltrona de couro da sala, encarando o vazio. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno, humano, e por mais que odiasse admitir Old Trafford, seus olhos ainda arregalados com o choque do que acabara de acontecer. Você me salvou, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Sofia não respondeu de imediato, fechando os olhos para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Só fiz o que qualquer um faria, Sr. Almeida. Qualquer um. Lucas balançou a cabeça incrédulo. Você arriscou sua vida por mim. O olhar dele se encontrou, e por um breve momento houve um silêncio carregado de algo mais profundo, algo que nenhum dos dois podia entender. Lucas, um homem acostumado a lidar com números e lógica, sentiu algo desconhecido em seu peito. Gratidão, sim, mas também uma vulnerabilidade que havia muito enterrara. Você está bem? Perguntou, tentando recuperar a postura fria. Sofia respirou fundo antes de responder. Sim, estou bem. E o senhor? Ele assentiu, embora o tremor em suas mãos o traísse. Sem dizer mais nada, ele se virou e voltou para a casa, deixando Sofia sozinha na entrada, ainda tentando processar o que acontecera. Dentro da mansão, Lucas sentou-se na poltrona de couro da sala de estar, encarando o vazio. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno, humano, e por mais que odiasse admitir, algo dentro dele havia mudado. O som dos passos de Sofia ecoou pelo corredor enquanto ela também entrava na casa, tentando recuperar a compostura, mas sabia que aquele momento marcaria sua vida para sempre, sem imaginar as reviravoltas que o destino ainda reservava para ambos. Lucas e Sofia haviam cruzado uma linha invisível que ligaria seus caminhos de forma irreversível. Aquela manhã, que deveria ser apenas mais um dia na vida meticulosamente planejada de Lucas Almeida, transformou-se num turbilhão de emoções que ele não sabia como enfrentar. Pela primeira vez em anos, sua existência segura e calculada escapou de seu controle. Enquanto o relógio avançava, planos para reuniões cruciais em São Paulo foram ignorados. Ele cancelou tudo, desligando o celular e deixando o mundo dos negócios à própria sorte. Sentado em sua poltrona de couro escura, Lucas encarava o fogo suave na lareira de sua ampla sala de estar. As chamas lançavam sombras dançantes nas paredes de mármore, mas não aqueciam o frio que se instalara em seu coração. Ele fechou os olhos, tentando apagar o rosto do assaltante de sua mente, mas a memória de Sofia, enfrentando-o com coragem, voltava incessantemente. Ela arriscou a vida por mim, murmurou, girando o copo de cachaça na mão, os nós dos dedos embranquecendo. Lucas sempre acreditara que pessoas como Sofia, seus funcionários, gente comum, nunca faziam mais do que o necessário. Vinham, trabalhavam, recebiam e iam embora, mas Sofia despedaçou todas as suas crenças. Havia algo nela que o desarmava, que o fazia questionar tudo. O vento lá fora batia contra as altas janelas, um som que parecia ecoar a turbulência em sua mente. Ele se levantou abruptamente, o gelo tilintando no copo. Sentia-se em dívida, mas como um homem como ele poderia retribuir algo tão humano? Lucas era mestre em comprar soluções. Um cheque gordo resolveria, não é? No entanto, algo dentro dele sabia que isso seria um insulto. Ainda absorto em seus pensamentos, Lucas caminhou até a cozinha, sentindo a rigidez de seus passos ecoar no piso de madeira. Ao entrar, seus olhos pousaram nela. Sofia estava de costas, mexendo algo numa panela, sem o uniforme habitual. Apenas uma blusa simples e jeans, ainda úmidos da garoa, que começara minutos antes. Suas roupas eram modestas, mas naquele momento, Lucas notou algo que nunca percebera antes. Ela era bela. Não uma beleza óbvia ou extravagante, mas algo sutil,
quase sereno, como o brilho de uma estrela numa noite mineira. Seus cabelos ainda úmidos grudavam no pescoço. Seus movimentos eram delicados, mas firmes, como se cada gesto tivesse um propósito. Lucas permaneceu na porta, observando-a em silêncio, até que o crepitar do fogão trouxe uma memória dolorosa. Por um instante, lembrou-se de sua ex-mulher, Mariana, a única pessoa que ele já amara de verdade. Ou assim acreditava. Mariana cozinhava para ele quando as coisas ainda eram boas, antes de descobrirem que Lucas era incapaz de ter filhos. Essa revelação destruiu o casamento. Mariana partiu, levando consigo a última centelha de calor na vida de Lucas. Desde então, ele se tornara o homem frio e distante que comandava seu império com punho de ferro. E agora, ali estava Sofia, tão distante daquele mundo glamouroso, mas brilhando com uma força que ele não podia ignorar. Senhor Almeida, a voz de Sofia interrompeu seus pensamentos. Ele percebeu que ficara parado tempo demais, encarando-a. Ela se virou, segurando uma colher de pau, surpresa ao vê-lo ali. Seus olhos escuros encontraram os dele, revelando uma vulnerabilidade que Lucas não conseguia decifrar. "O senhor está bem?" perguntou, com uma preocupação genuína que o desconcertou. Lucas pigarreou, tentando recuperar a postura. "Sim, eu só vim agradecer novamente pelo que fez hoje." Sofia desviou o olhar, voltando a mexer o conteúdo da panela. "Não precisa agradecer, senhor Almeida. Qualquer um teria feito o mesmo." Ele deu um passo à frente, o olhar fixo nela. Não teria." Ela ficou em silêncio por alguns instantes, como se as palavras dele carregassem um peso que ela não queria enfrentar. "Foi instinto. Fiz o que parecia certo", disse suavemente. Lucas continuou a observá-la, tentando entender a mulher que desafiara sua lógica e suas expectativas. Finalmente murmurou: "Você é diferente, Sofia." Ela parou, ainda de costas. Algo naquela frase a fez inspirar profundamente, mas não respondeu. "Quero retribuir de alguma forma", continuou ele, a voz mais baixa, quase hesitante. Sofia se virou lentamente, os olhos analisando-o com cautela. "Retribuir?" Ele assentiu. "Sim, quero que você tenha algo em troca por arriscar sua vida por mim." Ela deu uma risada seca, balançando a cabeça. "Senhor Almeida, com todo respeito, não fiz isso esperando algo em troca." Lucas avançou, os olhos nunca deixando os dela. "Mas eu preciso fazer algo. Tenho que fazer." A sinceridade em sua voz a desconcertou. Por um momento, Sofia viu algo que raramente associava a Lucas Almeida: humanidade. "Se insiste", começou ela, mas foi interrompida pelo som alto de um trovão lá fora, seguido por uma súbita queda de energia. A mansão mergulhou na escuridão, iluminada apenas pelos relâmpagos esporádicos que cortavam o céu. Sofia soltou um leve suspiro, os olhos arregalados ao olhar para a janela. A tempestade chegara de repente, e o som do vento uivante era assustador. Lucas, porém, permaneceu calmo, apesar do desconforto evidente em sua postura. "Fique aqui, vou verificar o gerador." Sofia assentiu, mas não conseguiu esconder o nervosismo. A escuridão trazia velhas memórias que ela preferia esquecer, um passado que, em noites como essa, parecia mais próximo do que nunca. Quando Lucas voltou da sala do gerador, a luz foi restaurada por toda a mansão, mas a tempestade lá fora ainda rugia, como se refletisse o turbilhão interno que ele não conseguia controlar. O som de seus sapatos ecoou no mármore enquanto ele voltava à cozinha. Encontrou Sofia ainda lá, sentada à mesa, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido em algum ponto indefinido. Algo nela parecia frágil, mas havia uma força que ele não podia ignorar. Sofia ergueu os olhos quando notou a presença de Lucas. Ele tinha uma expressão firme, mas o tom era surpreendentemente gentil. "A tempestade está piorando", disse, apontando para a janela. "Acho que você deveria ficar aqui até melhorar."
Não é seguro dirigir nesse tempo. Sofia hesitou, mas assentiu. Está bem. Obrigada, Sr. Almeida. Lucas cruzou os braços, apoiando-se no balcão, os olhos fixos nela, como se tentasse decifrar algo além do óbvio. Mas há algo mais que quero resolver, sobre minha dívida com você. Sofia suspirou com um sorriso leve, mas cansado. Eu já disse, Sr. Almeida, não quero nada. Lucas franziu a testa, sua determinação crescendo. Isso não é suficiente para mim. Não posso ignorar o que você fez. Não posso simplesmente seguir com minha vida sem fazer algo por você. Sofia baixou o olhar por um momento, como se ponderasse. Finalmente falou. Se é tão importante para o senhor, há algo, sim. Lucas endireitou-se surpreso. Ele esperava um pedido direto, algo previsível, como dinheiro ou algum bem material. Diga. Sofia respirou fundo, parecendo quase tímida ao revelar seu pedido. Gostaria de fazer um curso de culinária mineira. A simplicidade do pedido o atordoou. Lucas permaneceu imóvel, encarando-a, como se precisasse processar as palavras. Um curso de culinária? Repetiu. Sofia assentiu, a voz baixa, mas firme. Sei que o senhor gosta de comida mineira e sempre quis aprender a cozinhar de verdade, especialmente pratos que possam agradá-lo. Sinto que nunca faço o suficiente aqui. Lucas ficou em silêncio por um momento. A ideia parecia absurda, mas não de um jeito ruim. Era surreal que, diante de tantas opções, que qualquer um na posição de Sofia pediria, ela escolhesse algo que não era para si, mas para melhorar o serviço que prestava a ele. Outras pessoas teriam pedido dinheiro, bens, viagens, qualquer coisa que mudasse suas vidas. Mas Sofia escolheu algo que beneficiaria Lucas. Você está me dizendo que, depois de salvar minha vida, o que quer é cozinhar melhor para mim. A incredulidade em sua voz era inegável. Sofia corou levemente, mas ergueu o olhar, encarando-o com sinceridade. Sim. Havia algo tão puro e despretensioso em sua resposta que Lucas sentiu um aperto no peito. Ele, acostumado a lidar com pessoas exigentes e oportunistas, sentiu-se pequeno diante daquela simplicidade. Está bem, disse, pigarreando para não mostrar a onda de emoção que o atravessava. Procure o curso que quiser, o melhor, não importa onde, eu cuido de tudo. Sofia arregalou os olhos, surpresa. Senhor Almeida, não é necessário, só quero algo simples. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Eu disse que cuidarei de tudo. Encontre o curso e me diga quanto custa. Lucas tirou a carteira e pegou um cheque, escrevendo rapidamente um valor generoso e entregando-o a ela. Use isso para qualquer outra coisa que precisar, despesas, transporte, o que quiser. Sofia hesitou, olhando o cheque como se fosse uma pedra preciosa em suas mãos. Isso é demais, não posso aceitar. Lucas balançou a cabeça, determinado. Sim, você pode. E vai. Sofia finalmente pegou o cheque, os olhos brilhando com gratidão, mas também com um toque de desconforto. Obrigada, Sr. Almeida. Não sei como agradecer. Ele fez um gesto vago com a mão, tentando parecer indiferente. Não precisa agradecer. Você já fez mais do que eu poderia pedir. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, o som distante da chuva preenchendo o espaço entre eles. Então, Lucas falou com um tom mais leve. E quando aprender a fazer aqueles pratos mineiros, quero ser o primeiro a provar. Sofia sorriu tímida. Prometo que será o senhor. Lucas a observou por mais alguns segundos antes de sair da cozinha, sentindo uma estranha mistura de emoções. Algo nela o movia de uma forma que ele não entendia, mas que o deixava inquieto. Mais tarde, em seu quarto, Lucas encarava a janela, observando a chuva que ainda caía. Seus pensamentos estavam fixos em Sofia, em como ela escolhera algo tão simples e altruísta diante de tantas possibilidades. O que havia naquela mulher que o fazia sentir-se tão humano novamente? Enquanto isso, no pequeno quarto dos funcionários, Sofia segurava o cheque nas mãos,
as emoções à flor da pele. Não estava acostumada a receber tamanha generosidade, mas algo dentro dela dizia que Lucas era mais do que o homem frio que aparentava ser. Naquela noite, Sofia decidiu que faria algo especial. Passaria os próximos dias se dedicando ao curso que escolhera e planejando um jantar mineiro perfeito para seu patrão, como gesto de agradecimento pela oportunidade. Após alguns dias, certa de que poderia cozinhar perfeitamente para seu chefe, Sofia informou Lucas sobre o jantar. Para sua surpresa, ele fez um pedido inesperado. Queria que Sofia jantasse com ele. Sua primeira reação foi recusar. "Senhor Almeida, acho que não é apropriado", disse, desviando o olhar, os dedos entrelaçados como se buscassem firmeza. Lucas franziu a testa, claramente irritado com a resistência. "Por que não? Você já está preparando o jantar. O que haveria de errado em apreciá-lo também?" Sofia gaguejou, a timidez a dominando. "É que eu não sei como agir. Nem sei o que vestir." Lucas suspirou, esfregando a testa como se lutasse contra a própria impaciência. Quando respondeu, sua voz tinha uma rara gentileza. "Sofia, não estou pedindo que desfile num evento de gala. Só quero que jante comigo. Será uma noite tranquila, só isso." Havia algo em seu tom que a fez hesitar. Não era uma ordem, mas um pedido, e isso desarmou qualquer argumento que ela pudesse ter. "Está bem, vou pensar", disse finalmente, sem saber que Lucas já considerava isso uma vitória. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou na preparação do jantar. Passou horas testando receitas tradicionais que aprendera no curso, experimentando temperos e equilibrando sabores. A cozinha tornou-se seu refúgio, mas também um palco para dúvidas crescentes. Toda vez que pensava na noite do jantar, seu coração disparava. "Por que ele quer isso?" Perguntava-se repetidamente enquanto mexia os molhos ou ajustava a temperatura do forno. Ela sabia que Lucas era um homem reservado, quase inacessível. Então por que fazia questão de sua presença? A dúvida deu lugar à insegurança. Sofia olhou-se no espelho de corpo inteiro de seu pequeno quarto e quase desistiu novamente. Escolhera um vestido amarelo simples que destacava suas curvas de forma sutil, mas sentia-se exposta. "Não é bom o suficiente", murmurou passando as mãos pelos cabelos, presos num coque baixo e discreto. Por um momento, quase trocou por algo mais neutro, mas a lembrança da insistência de Lucas a deteve. Ele dissera que queria uma noite tranquila, sem expectativas, sem julgamentos. E sem saber exatamente por quê, Sofia decidiu confiar nisso. Quando apareceu na sala de jantar, o som de seus passos ecoava suavemente. Lucas já estava à mesa, vestindo uma camisa branca impecavelmente passada e calças pretas, parecendo ao mesmo tempo casual e sofisticado. Ao ouvir os passos, ele ergueu os olhos e congelou. Sofia estava linda. Não o tipo de beleza chamativa ou planejada que ele via em eventos da alta sociedade, mas uma beleza natural, como se não precisasse de esforço para ser absolutamente deslumbrante. O vestido simples realçava sua pele e seus olhos brilhavam com uma mistura de timidez e determinação. "Você", começou, mas parou, percebendo que soaria estranho completar a frase. Pigarreando, continuou mais neutro. "Está pronta?" Sofia assentiu, evitando os olhos dele por mais tempo do que o necessário. "Sim, espero que esteja do seu agrado." "Tenho certeza que sim", disse ele, puxando uma cadeira para ela. Um gesto que a surpreendeu, mas que ela aceitou com um leve aceno. A mesa estava impecável. Velas discretas iluminavam os pratos, destacando as cores vibrantes das receitas que Sofia preparara com tanto cuidado. Havia pão de queijo, tropeiro, frango com quiabo e um doce de leite caseiro que ela fizera pela primeira vez. O jantar começou com uma formalidade quase desconfortável. Lucas fazia perguntas leves sobre a preparação dos pratos, e Sofia respondia hesitante,
incerta se estava sendo julgada, mas aos poucos as barreiras começaram a cair. Está muito bom, disse ele, provando o tropeiro, mas é bem mais temperado do que eu esperava. Sofia riu pela primeira vez naquela noite. Um som suave que chamou a atenção de Lucas. Nossa, acho que exagerei, disse, levando as mãos ao rosto envergonhada. Não, não! Ele ergueu a mão, ainda sorrindo. Está perfeito, só preciso de mais água. Ambos riram e pela primeira vez na memória de Sofia, a atmosfera pareceu leve, quase normal. Mas a cada toque acidental, quando os talheres se cruzavam ou quando ele lhe passava algo e seus dedos se roçavam, uma tensão sutil surgia entre eles, uma energia que ambos sentiam, mas nenhum ousava reconhecer. Quando o jantar terminou, Sofia começou a se levantar para recolher os pratos, mas Lucas ergueu a mão novamente. Deixe isso para amanhã, disse, a voz firme, mas não rude. Hoje é sobre você. Deixe. Ela hesitou antes de se sentar novamente, sentindo-se estranhamente confortável sob o olhar de Lucas. Obrigada por essa noite. Foi um dos melhores jantares que já tive, disse ele, com uma sinceridade que a deixou sem palavras. Quando finalmente se despediram, Lucas foi para seu quarto, mas o jantar ainda ecoava em sua mente. A leveza do sorriso de Sofia, o som de sua risada, a forma como seus olhos brilhavam quando falava das receitas, tudo isso o perseguia como uma melodia que ele não conseguia esquecer. Ele se jogou na cama, encarando o teto enquanto pensamentos desconexos o consumiam. Por que ela me afeta tanto? Perguntou-se, irritado com a própria vulnerabilidade. Lucas sabia que algo estava mudando dentro dele, mas era cedo demais para admitir o que era. Enquanto isso, Sofia estava sentada na beira de sua cama, segurando as mãos, como se tentasse impedi-las de tremer. Será que ele realmente sentiu algo? Ela balançou a cabeça, rindo de si mesma. Era impossível. Lucas Almeida era um bilionário, um homem de outro mundo, inalcançável. Ela era apenas uma empregada. Mas no fundo, algo lhe dizia que naquela noite uma barreira invisível havia sido rompida. Nos dias seguintes ao jantar, a atmosfera na mansão Almeida parecia carregada com uma energia nova, quase elétrica. Lucas tentava se concentrar nos negócios, mas sua mente voltava constantemente à imagem de Sofia naquela noite, a forma como o vestido amarelo moldava suas curvas com perfeição discreta, o som de sua risada iluminando o jantar e, acima de tudo, os breves toques de suas mãos que enviavam choques por seu corpo. Por mais que tentasse ignorar, algo dentro dele pulsava cada vez mais forte. Era uma sensação nova, desconfortável e intrigante, como um nó no estômago que ele não conseguia desfazer. Sofia, por sua vez, continuava suas tarefas diárias na mansão com a mesma dedicação de sempre, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado. Toda vez que cruzava com Lucas nos corredores ou na cozinha, seu coração disparava e seu rosto parecia esquentar, como se o próprio ar ao redor dele fosse mais intenso. Numa manhã, enquanto Lucas estava em seu escritório lidando com contratos e planilhas, ouviu uma batida suave na porta. "Entre!", disse, sem erguer os olhos dos documentos. Quando a porta se abriu, o aroma familiar de café fresco o atingiu antes mesmo de ver quem era. Ele olhou para cima e encontrou Sofia parada na entrada, segurando uma bandeja com uma xícara de café e um prato com biscoitos de polvilho caseiros. "Pensei que o senhor gostaria de algo para acompanhar o trabalho, senhor Almeida." Lucas largou a caneta e cruzou os braços, estudando-a cuidadosamente. Havia algo em sua postura, a leve inclinação da cabeça, a bondade nos olhos, que o desarmava. "Foi ideia sua?", perguntou, aceitando a xícara com um toque acidental que fez seus dedos roçarem os dela por um instante. Sofia sorriu, um sorriso tímido que fez Lucas prender a respiração por um momento. "Pensei que o senhor gostaria."
Ele levou a xícara aos lábios e tomou um gole, fechando os olhos por um breve momento para saborear. Perfeito, como sempre. Sofia sentiu as bochechas corarem. Algo no tom de sua voz parecia mais íntimo que o usual, como se houvesse um significado oculto em suas palavras. Fico feliz que gostou, respondeu, tentando manter a compostura enquanto se virava para sair. Sofia, chamou Lucas. Ela parou, o coração já disparado antes mesmo de se virar. Sim, senhor. Lucas hesitou por um momento, seus olhos analisando cada detalhe dela, da forma como os cabelos estavam presos à expressão ligeiramente confusa que exibia. Finalmente disse: "Você parece diferente ultimamente. Mais confiante, talvez. Mais radiante." A escolha das palavras o surpreendeu tanto quanto a ela. Lucas Almeida, conhecido por sua frieza e controle, sentia-se cada vez mais incapaz de esconder a atração que começava a crescer dentro dele. Sofia desviou o olhar, rindo nervosamente. "Acho que o senhor está imaginando coisas." "Talvez esteja", respondeu ele, ainda com o sorriso que a desestabilizava completamente. Ela saiu rapidamente, deixando o escritório com as mãos pressionadas contra o peito, tentando acalmar o coração que parecia prestes a explodir. Mais tarde naquela semana, Lucas decidiu fazer uma pausa no trabalho para aproveitar o jardim, uma área da mansão que raramente visite o produto. O sol estava alto e a brisa trazia o perfume das flores recém-cuidadas. Enquanto caminhava, avistou Sofia do outro lado, ajoelhada na terra, cuidando de um canteiro de rosas. Ele não sabia por que seus pés o levaram até ela, mas quando percebeu, estava ao seu lado, observando-a com curiosidade. "Você cuida do jardim também?" perguntou, cruzando os braços enquanto a observava. Sofia ergueu os olhos, surpresa com sua presença. "Quando sobra tempo, sim. Acho relaxante." Lucas se abaixou, mais perto dela, e pegou uma das rosas que ela acabara de podar. "Parece um trabalho árduo", comentou, tocando as pétalas com suavidade. "Mas o resultado é lindo." Sofia ficou em silêncio por um momento, observando-o. Havia algo na forma como ele falava, na maneira como parecia genuinamente interessado, que a fazia sentir-se especial. Às vezes, o mais difícil é o que vale a pena no final. Respondeu, suas palavras carregando um significado mais profundo que ambos perceberam. Lucas ergueu os olhos para ela e, por um momento, o mundo pareceu silenciar. Não havia vento, nem canto de pássaros, apenas seus olhares presos em algo que nenhum dos dois podia nomear. Ele se levantou lentamente, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Quando seus dedos se tocaram, a mesma onda de eletricidade os atravessou, como na noite do jantar. Sofia hesitou, mas aceitou o gesto, sentindo o calor de suas mãos. "Acho que vou precisar da sua ajuda para aprender a cuidar disso também", disse Lucas, ainda segurando sua mão um momento a mais do que o necessário. Sofia riu suavemente, tentando aliviar a tensão que parecia preencher o espaço entre eles. "O senhor? Não sei se combina com jardinagem." Lucas arqueou uma sobrancelha desafiador. "Talvez eu te surpreenda." Sofia sentiu o rosto esquentar novamente, e por um instante o olhar de Lucas caiu sobre seus lábios, mas ele rapidamente desviou os olhos, controlando-se. "Se decidir tentar, estarei por aqui", disse ela. Ele deu alguns passos para trás, mas não conseguiu tirar os olhos dela completamente. Estava em território perigoso e sabia disso, mas pela primeira vez em anos não sentia vontade de fugir. Naquela noite, enquanto estava deitado em sua cama, Lucas encarava o teto de seu quarto, os pensamentos girando como um redemoinho. A imagem de Sofia não o deixava em paz. A forma como ela ria, o brilho em seus olhos quando falava de coisas simples. "Não posso sentir isso por ela", pensou, tentando se convencer. "É inadequado, é errado", mas no fundo sabia que era inútil negar o que crescia dentro dele. Do outro lado da mansão, Sofia também estava acordada, abraçando os joelhos enquanto encarava a janela.
As estrelas pareciam mais brilhantes naquela noite, mas a confusão em seu peito não a deixava apreciá-las. Por que ele me olha assim? Pensou. Por que me faz sentir que há algo mais? Não pode ser. Não pode ser. Mas como Lucas, Sofia sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que nenhum dos dois poderia evitar. A noite era pesada, com a chuva tamborilando contra as janelas da mansão Almeida como uma sinfonia inquieta. O relógio marcava quase 10 horas, e Sofia terminava de guardar os últimos utensílios na cozinha. O som da tempestade parecia ecoar o turbilhão de emoções que ela tentava ignorar há semanas. Cada encontro com Lucas parecia mais intenso, e ela não sabia se era sua mente pregando peças ou se algo real estava acontecendo entre eles. Enquanto dobrava o pano de prato, ouviu passos firmes se aproximando. Lucas apareceu na entrada da cozinha, como sempre impecável, apesar do horário. Seu olhar sério pousou sobre ela, e Sofia sentiu o coração disparar. "Terminou por hoje?" perguntou, a voz baixa, mas clara. Sofia assentiu, um pouco nervosa. "Sim, senhor Almeida. Só vou pegar minhas coisas e ir para casa." Ele olhou pela janela, observando a chuva que caía forte e implacável. "Não é seguro você ir sozinha nesse tempo. Eu te levo." Sofia arregalou os olhos surpresa. "Não precisa se incomodar, senhor. Posso chamar um táxi." Lucas balançou a cabeça, a mente decidida. "Não é incômodo. Vamos, pegue suas coisas." Sem tempo para discutir, Sofia fez como ele pediu. Minutos depois, estavam no carro, o som da chuva abafando o silêncio tenso que pairava entre eles. Lucas dirigia com atenção, mas seus olhos ocasionalmente vagavam para Sofia. Ela encarava a janela, tentando ignorar o calor que sentia toda vez que as mãos dele se moviam no volante, tão próximas das dela. Quando finalmente chegaram à casa de Sofia, um prédio simples, mas acolhedor, Lucas estacionou em frente ao pequeno portão de ferro. Ele desligou o motor, pegou um guarda-chuva no banco traseiro e saiu do carro. Sofia abriu a porta, mas antes que pudesse descer, Lucas já estava ao seu lado, segurando o guarda-chuva para protegê-la. "O senhor não precisava sair na chuva", disse ela, a voz quase inaudível sobre o som da tempestade. "Não vou deixar você ir sozinha", respondeu ele. Aquela frase, dita com tanta simplicidade, fez algo dentro de Sofia se quebrar. Havia uma preocupação genuína nele, que a desarmava completamente. Os dois caminharam juntos até a porta de sua casa. O guarda-chuva era pequeno demais para cobrir ambos adequadamente, e algumas gotas escorriam pelo rosto de Lucas, destacando ainda mais seus traços fortes. Quando chegaram à varanda, Sofia se virou para ele, sem saber exatamente como agradecer. "Obrigada, Sr. Almeida. Eu realmente..." Lucas deu um passo à frente, seu olhar intenso fixo no dela. "Lucas!" Sofia piscou confusa. "O quê?" "Me chame de Lucas." Ela sentiu o ar ficar mais pesado ao ouvir isso. Algo nos olhos dele parecia despir todas as máscaras que ele usava, todas as barreiras que o tornavam inacessível. "Está bem, Lucas", disse hesitante. Ele deu outro passo, agora tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele, mesmo na chuva fria. "Sofia", começou, mas sua voz falhou, como se não soubesse como continuar. Ela o encarou, o coração disparado, cada batida parecendo mais alta que o som da chuva. "O que há de errado?", sussurrou, sentindo sua respiração tão próxima. Por um momento ele hesitou, mas então, como se não pudesse evitar, inclinou-se e a beijou. O toque foi gentil a princípio, quase como uma pergunta, mas quando Sofia não recuou, o beijo se aprofundou, cheio de urgência e emoção reprimida. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas, naquele momento, era como se o mundo inteiro tivesse parado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam em silêncio, ainda tão próximos que suas respirações se misturavam. "Eu..."
Comecei, disse Lucas, mas não sabia como continuar. Ele deu um passo atrás, passando a mão pelos cabelos molhados. Não deveria ter feito isso. Sofia piscou, confusa e vulnerável. Por que não? Lucas desviou o olhar, sua expressão uma mistura de arrependimento e desejo. Por que não deveria ter acontecido? Antes que Sofia pudesse responder, ele já estava voltando para o carro, deixando-a na varanda com o coração em pedaços. Na manhã seguinte, Sofia chegou à mansão com uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Seu peito estava apertado e cada passo até a porta principal parecia mais pesado que o anterior. Quando finalmente entrou, evitou a cozinha principal, temendo encontrar Lucas. Mas, inevitavelmente, seus caminhos se cruzaram no corredor. Ele saía de seu escritório, os olhos pesados de cansaço e algo mais que ela não conseguia decifrar. "Bom dia, Sr. Almeida", disse ela, formalmente, tentando esconder sua ansiedade. Lucas fez uma pausa, hesitando por um momento. Quando respondeu, sua voz era baixa, quase tensa. "Bom dia, Sofia." Eles ficaram ali, o silêncio entre eles carregado com tudo o que não podiam dizer. Finalmente, Lucas deu um passo à frente, mas parou, como se lutasse consigo mesmo. "Sobre ontem", começou, a voz falhando, "preciso me desculpar." Sofia sentiu o coração despencar. "Desculpar-se?" "Sim", disse ele claramente desconfortável. "Perdi o controle. Faz tempo que não me sinto assim." Sofia apertou as mãos, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. "E por que isso é ruim?" perguntou, a voz mais firme do que esperava. Lucas a encarou, os olhos mostrando a batalha interna que travava. "Porque não posso. Não com você." Sem mais explicações, ele se virou e se afastou, deixando Sofia sozinha no corredor. Enquanto continuava seu trabalho, a tensão entre eles parecia crescer a cada momento. Lucas estava visivelmente abalado e Sofia não conseguia tirar o beijo de sua mente. Naquela noite, Lucas Almeida estava em seu escritório, cercado por papéis e contratos que deveriam ser sua prioridade. A luz da luminária lançava um brilho amarelado sobre a mesa de madeira maciça, mas por mais que tentasse, ele não conseguia se concentrar. Sua mente estava em outro lugar. Ou melhor, com outra pessoa. Sofia. Desde o beijo na noite chuvosa, ela não saía de seus pensamentos. Ele revivia cada detalhe, a forma como seus lábios se encontraram, o calor de seu corpo tão próximo, a maneira como ela o olhou, sem medo, mas cheia de emoção. Lucas passara dias tentando se convencer de que isso não podia acontecer, que ele não era o homem para ela, mas quanto mais resistia, mais forte seu desejo se tornava. Ele sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas algo em Sofia o atraía de uma forma que ele nunca experimentara antes. Ela era diferente, real, intensa de um jeito que nenhuma mulher que ele conhecera era. Com um suspiro pesado, ele afastou os papéis e se levantou. O silêncio da mansão era quase opressivo, e ele sabia que precisava sair daquele escritório antes que enlouquecesse. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à cozinha, as mãos enfiadas nos bolsos, seus passos ecoavam no chão frio. Ao chegar, viu-a. Sofia estava lá, como sempre, mas algo na cena lhe roubou o fôlego. Ela organizava as compras que haviam chegado, distraída, os cabelos presos frouxamente, com algumas mechas escapando ao redor do rosto. Vestia uma blusa simples de tecido leve que caía suavemente sobre seu corpo. Sem perceber, ela cantarolava baixinho algo que Lucas não identificava, mas que parecia hipnotizá-lo. Ele ficou parado na porta, observando-a, até que Sofia finalmente o notou. "Senhor Almeida", disse um pouco surpresa, mas com um sorriso educado. "Precisa de algo?" Lucas hesitou. Queria dizer que não, que estava ali por acaso, mas as palavras que saíram de sua boca foram diferentes. "Não consegui dormir." Sofia inclinou a cabeça ligeiramente, como se tentasse decifrá-lo. "Talvez um chá ajude."
Posso preparar algo para o senhor. Não. Ele balançou a cabeça, dando um passo à frente. Não é disso que preciso. Sofia franziu a testa, confusa, mas sentiu o coração acelerar. Algo nos olhos de Lucas estava diferente naquela noite. Ele parecia mais vulnerável, mais humano. O que está acontecendo, Lucas? Perguntou, num tom mais baixo, quase um sussurro. Ele deu outro passo, tão perto agora que podia sentir o perfume suave dela. Não consigo parar de pensar em você, confessou, a voz pesada de emoção. Sofia prendeu a respiração. Isso não faz sentido. Talvez não faça, disse ele, aproximando-se ainda mais. Mas é verdade. Seus olhos estavam fixos nos dela, como se procurassem alguma confirmação, algo que dissesse que isso não era um sonho. Quando ele ergueu a mão e tocou seu rosto, Sofia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sofia, murmurou, inclinando-se. Ela não teve tempo de responder antes que seus lábios se encontrassem novamente. Diferente do primeiro beijo, este era cheio de urgência, como se o tempo fosse um inimigo a vencer. As mãos de Lucas desceram suavemente pelos braços dela, segurando sua cintura e puxando-a para mais perto. Sofia, por sua vez, não conseguia resistir. Estava cansada de lutar contra algo que parecia inevitável. Suas mãos subiram pelos ombros dele, enquanto o beijo se tornava mais profundo e intenso. Quando Lucas finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. Ele a olhou, os olhos brilhando de um jeito que Sofia nunca vira antes. Vem comigo, disse, a voz baixa, mas firme. Sofia hesitou por um momento, mas, ao ver a sinceridade em seus olhos, soube que não podia dizer não. Eles subiram as escadas em silêncio, o som de seus passos ecoando pelo corredor vazio. Ao chegarem ao quarto de Lucas, ele abriu a porta e a segurou para que ela passasse. Sofia entrou, o coração batendo como nunca antes. O quarto era exatamente como ela imaginava, elegante, mas minimalista, com tons neutros e móveis de madeira escura. As cortinas estavam entreabertas, deixando entrar a luz fraca da lua. Lucas fechou a porta e se aproximou, parando diante dela. Por um momento, apenas a observou, como se tentasse memorizar cada detalhe. Não sei como cheguei aqui, disse, a voz cheia de emoção, mas sei que não quero estar em nenhum outro lugar. Sofia sentiu as lágrimas ameaçarem vir. Havia algo tão verdadeiro naquelas palavras que ela mal podia acreditar. Lucas, começou, mas ele não a deixou terminar. Num movimento suave, puxou-a para si novamente, beijando-a com ainda mais paixão. Ambos estavam perdidos naquele momento, esquecendo o mundo lá fora, esquecendo qualquer dúvida ou razão. O toque de Lucas era firme, mas cuidadoso, como se quisesse garantir que ela soubesse exatamente o quanto significava para ele. Suas mãos exploravam cada curva de Sofia com uma reverência que fazia seu coração quase explodir. Sofia, por sua vez, sentia cada barreira dentro dela desmoronar. Nunca se sentira tão desejada, tão vista. Quando finalmente se deitaram, a tempestade rugindo lá fora parecia uma extensão do que compartilhavam. Cada toque, cada suspiro, cada olhar era carregado de uma intensidade que nenhum dos dois experimentara antes. Mais tarde, enquanto Lucas dormia ao seu lado, Sofia permanecia acordada, encarando o teto. Sua mente estava em caos. Por mais mágico que aquele momento tivesse sido, ela sabia que o amanhã traria complicações. Lucas, em seu sono, finalmente parecia em paz, mas no fundo, mesmo inconscientemente, sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A manhã seguinte chegou com os primeiros raios de sol iluminando o quarto de Lucas Almeida, mas o clima estava longe de sereno. Ele acordou antes de Sofia, observando-a dormir ao seu lado. Havia uma paz em seu rosto que ele queria preservar a qualquer custo, mas no fundo sabia que a realidade não seria tão gentil. Lucas se levantou, passando as mãos pelo rosto enquanto enfrentava o caos em sua mente. Não podia negar o que sentia.
Sofia não era apenas um capricho passageiro. Ela se tornara parte de algo muito maior dentro dele. Mas a situação era insustentável. Ela não podia continuar sendo a empregada de sua casa enquanto ele se via apaixonado por ela. Preciso resolver isso, pensou, determinado. Mas antes que pudesse formular um plano, a tranquilidade da manhã foi interrompida por uma voz familiar ecoando pela mansão. Lucas, onde você está? Mariana, sua ex-mulher, entrou na casa sem ser convidada, como se ainda tivesse esse direito. Lucas saiu do quarto rapidamente, fechando a porta atrás de si para impedir que ela visse Sofia. Mas Mariana já estava na sala de estar, vestida impecavelmente como sempre, a expressão cheia de desdém. "O que você está fazendo aqui, Mariana?" perguntou Lucas, a voz baixa, mas cheia de irritação. Ela cruzou os braços, lançando um olhar ao redor da mansão. "Vim buscar algumas coisas que ainda são minhas. E até onde sei, não preciso da sua permissão para isso." "Essa não é mais a sua casa, Mariana", respondeu ele, dando um passo à frente. "Você não pode simplesmente entrar quando quiser." Mariana riu, um som frio que o fez cerrar os punhos. "Por favor, Lucas, não comece com essa pose de autoridade. Todos sabemos que você gosta, Ercia." Não, disse ele, dando um passo à frente. "Você não pode simplesmente entrar quando quiser." Mariana riu, um som frio que o fez cerrar os punhos. "Por favor, Lucas, não comece com essa pose de autoridade. Todos sabemos que você gosta de controlar tudo, porque é a única coisa que você consegue fazer." Lucas não respondeu, tentando manter a calma. Mas, antes que pudesse reagir, a porta de seu quarto se abriu e Sofia apareceu, ainda ajeitando os cabelos e a blusa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana olhou de Sofia para Lucas e um sorriso cínico se espalhou por seu rosto. "Então é isso", disse Mariana, o tom cheio de veneno. "Você está tendo um caso com a empregada." Sofia congelou, o rosto corando de vergonha enquanto seus olhos procuravam uma saída, qualquer coisa que a tirasse daquela situação. "Mariana, isso não é da sua conta", disse Lucas rapidamente, aproximando-se para proteger Sofia do olhar cruel de sua ex-mulher. "Não é da minha conta?" A voz de Mariana se elevou, mais agressiva. "Lucas Almeida, o bilionário frio e estéril, agora dormindo com a empregada? Isso é absolutamente patético." Sofia baixou o olhar, como se cada palavra de Mariana fosse um golpe. "Para com isso, Mariana!" gritou Lucas, perdendo o controle. "Você não tem o direito de vir aqui e insultar ninguém." Mariana deu um passo à frente, apontando o dedo para ele. "A verdade dói, não é? Você sempre quis controlar tudo, mas no fim das contas, nem algo tão simples como formar uma família você consegue." O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. Lucas parecia prestes a explodir, mas antes que pudesse dizer algo, Mariana continuou, agora olhando diretamente para Sofia. "Espero que saiba no que está se metendo, querida. Ele pode ser rico, mas não pode te dar nada de verdade. Não é disso que ele é capaz." Sofia sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha antes mesmo de perceber. Não queria ouvir mais nada. Sem dizer uma palavra, ela se virou e desceu as escadas correndo, o som de seus sapatos ecoando pelo chão da mansão. "Sofia!" Lucas tentou chamá-la, mas ela já estava longe. Ele se virou para Mariana, os olhos ardendo de raiva. "Você passou dos limites. Não volte aqui nunca mais." Mariana sorriu, satisfeita com o estrago que causara. "Boa sorte tentando consertar isso, Lucas. Você vai precisar." E com isso ela saiu, deixando a porta aberta atrás de si. Sofia correu para fora da mansão, o coração pesado como chumbo. Cada palavra de Mariana ressoava em sua mente, e por mais que tentasse afastá-las, elas insistiam em ficar. Ele não é capaz disso, sabia que não era verdade. Mas as inseguranças que ela reprimia há semanas agora vinham à tona. O que Lucas realmente poderia querer com alguém como ela? Ele era um bilionário,
Um homem acostumado a um mundo que ela nunca entenderia. Talvez Mariana estivesse certa. Talvez tudo fosse um erro. Ao chegar em casa, Sofia jogou-se no sofá, abraçando os joelhos enquanto as lágrimas finalmente escapavam. Na mansão, Lucas andava de um lado para o outro, a mente fervendo. Sabia que Mariana fora cruel, mas o que mais o incomodava era o impacto que suas palavras tiveram em Sofia. Ele precisava consertar isso, precisava falar com ela, explicar tudo, mostrar que nada do que Mariana dissera importava. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele estava aterrorizada. O que ele realmente tinha a oferecer a Sofia? E se, no fundo, Mariana estivesse certa? Os dias se arrastaram em silêncio para Lucas Almeida. A mansão, outrora um símbolo de poder e controle, agora parecia um espaço vazio e opressivo. Cada cômodo carregava uma memória de Sofia, o som suave de sua risada, o perfume discreto que ela deixava no ar, os momentos de olhares trocados e, acima de tudo, aquela última noite juntos. Desde que Sofia partira sem olhar para trás, Lucas ligara para ela incansavelmente, mas as chamadas nunca eram atendidas. Ele deixava mensagens curtas, hesitantes, tentando não soar desesperado, mas a verdade era que estava completamente devastado. Sofia, por favor, atenda. Precisamos conversar. Cada ligação ignorada era como um golpe em seu coração. Ele nunca se sentira assim antes. Não desse jeito. O orgulho que sempre o protegera agora era irrelevante. Sofia havia rompido suas defesas e ele não sabia como viver sem ela. Na mente de Sofia, porém, as coisas eram muito diferentes. Ela ignorava as chamadas porque sabia que ao ouvir a voz de Lucas, ela cederia. E isso era o que mais temia. Sentada no sofá de sua modesta sala, ela encarava o celular enquanto ele vibrava novamente. Era Lucas. Seu coração disparava, suas mãos tremiam. Mas ela não podia atender. Não posso. Ele está apenas me usando. Ele é um homem rico, poderoso. Isso nunca daria certo. Sofia estava apaixonada, mas o medo de ser apenas um capricho na vida de Lucas a mantinha afastada. E por cima de tudo, havia as palavras cruéis de Mariana, que continuavam a assombrá-la. Mas o que ela não esperava era o que veio em seguida. Alguns dias depois, Sofia começou a sentir algo estranho. A princípio, era apenas uma leve tontura, depois náuseas, que a impediam de segurar qualquer comida. No começo, pensou que fosse estresse, mas quando o atraso em seu ciclo menstrual se tornou evidente, ela começou a suspeitar. O teste em suas mãos confirmou suas suspeitas, 2 linhas claras, como se gritassem a verdade que ela mal podia acreditar. Sofia estava grávida. Ela se sentou na cama, o coração disparado. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto sua mente girava num redemoinho de emoções. Como isso é possível? Ele é estéril. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Não é disso que ele é capaz. Mas ali estava a prova de que algo extraordinário acontecera. Sofia segurava o teste como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, mas também a mais assustadora. Como ele vai acreditar em mim? Ele mal consegue aceitar o que sente por mim, e agora isso. Por horas, Sofia permaneceu imóvel, encarando o vazio, até que algo dentro dela mudou. Ela sabia que precisava falar com Lucas. Ele tinha o direito de saber, e ela não podia continuar fugindo. Na mansão Almeida, Lucas estava sentado na beira da cama, encarando o celular em silêncio. Cada dia que passava sem notícias de Sofia, aumentava sua desesperança. Ele considerou ir até a casa dela, mas temia que isso fosse inadequado ou a afastasse ainda mais. O som de uma mensagem recebida interrompeu seus pensamentos. Ele pegou o celular e, ao ver o nome de Sofia na tela, seu coração quase parou. Preciso falar com você. Posso ir até aí hoje à noite? Por um momento, Lucas não conseguiu responder. Leu e releu a mensagem várias vezes, tentando acreditar que era real. Finalmente, digitou rapidamente. Claro,
Estarei esperando. O alívio veio acompanhado de uma onda de ansiedade. O que ela queria dizer? Por que agora? Ele passou o dia imaginando 1000 cenários, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. Quando Sofia chegou à mansão naquela noite, a chuva caía leve, mas constante, embaçando as luzes pelo caminho. Ela desceu do táxi com passos hesitantes, segurando um pequeno guarda-chuva que não parecia protegê-la do frio que sentia por dentro. Lucas a esperava na porta. Ao vê-la, seu coração disparou, uma mistura de alívio e medo. Ela parecia mais pálida, mais vulnerável, mas ainda era a Sofia que ele não conseguia tirar da cabeça. Sofia, disse, a voz pesada de emoção. Pensei que nunca mais te veria. Ela desviou o olhar, tentando controlar as lágrimas que já ameaçavam cair. Precisamos conversar, Lucas. Ele assentiu, afastando-se para deixá-la entrar. Os dois seguiram para a sala de estar, o silêncio entre eles tão pesado que parecia preencher todo o ambiente. Lucas fez um gesto para que ela se sentasse, mas Sofia permaneceu de pé, os braços cruzados, como se tentasse se proteger. "O que está acontecendo?" perguntou ele, tentando esconder o nervosismo. "Por que você não falou comigo por tanto tempo?" Sofia respirou fundo, sentindo o peso do momento. Sabia que aquelas palavras mudariam tudo, mas não podia mais adiar. "Lucas", começou, a voz falhando. "Não sabia como te contar isso, mas estou grávida." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas a encarou, as sobrancelhas franzidas numa expressão de surpresa e confusão. "Grávida?" repetiu como se as palavras fossem difíceis de processar. Sofia assentiu, as mãos trêmulas enquanto segurava a bainha do casaco. "Sim, mas isso não faz sentido", disse ele, levantando-se e passando as mãos pelos cabelos. "Sofia, você sabe que eu não posso..." Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras de Mariana voltaram a ele, trazendo uma onda de insegurança e descrença. "Eu sei o que você está pensando", disse Sofia, a voz tremendo. "Que não pode ser seu. Mas eu não estive com mais ninguém, Lucas. Não desde aquela noite." Lucas a olhou, tentando encontrar alguma dúvida em seus olhos, mas tudo o que viu foi sinceridade. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés, o mundo girando ao seu redor. Sofia respirou fundo, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. "Não espero que acredite em mim agora, mas precisava te contar. Precisava que soubesse a verdade." Ela fez uma pausa, as mãos apertadas uma contra a outra. "Vou embora agora. Pense no que quer." Sofia mal dera 2 passos em direção à porta, quando sentiu uma mão firme segurar seu braço. Ela se virou rapidamente, e lá estava Lucas, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia definir. Desespero, esperança, amor. "Não vá", disse ele, a voz baixa, mas carregada de emoção. Sofia parou confusa e com os olhos marejados. "Lucas, eu..." Antes que ela pudesse terminar, ele a puxou para si e a beijou intensamente. Não havia dúvida ou hesitação naquele gesto. Era um beijo cheio de paixão, mas também de gratidão, de alívio. Quando seus lábios se separaram, Lucas segurou o rosto de Sofia com as mãos, os polegares acariciando suavemente sua pele. "Eu te amo, Sofia", disse, a voz rouca, mas cheia de certeza. "Não sabia que era possível sentir isso, mas você me mostrou que é. E agora você me deu algo que passei a vida inteira achando que nunca teria." Sofia sentiu lágrimas escorrerem por suas bochechas, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e felicidade. "Eu também te amo, Lucas. Mas estava com tanto medo. Não sabia como você reagiria." Ele balançou a cabeça, um sorriso começando a surgir em seus lábios. "Como eu poderia reagir de outra forma? Sofia, tudo o que sempre quis foi isso. Um filho, uma família. Você me deu isso. Você me deu tudo." Ele a abraçou novamente, pressionando-a contra o peito, como se nunca quisesse soltá-la. "Vamos passar por isso juntos.
Estarei ao seu lado sempre. Sofia o abraçou de volta, sentindo todo o medo e a dúvida desaparecerem. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura. Algumas semanas depois, Sofia e Lucas estavam numa clínica, aguardando ansiosamente o primeiro ultrassom. Lucas segurava a mão dela com força, a ansiedade evidente. Quando o médico entrou e começou o exame, o silêncio na sala foi quebrado pelo som rítmico de batimentos cardíacos. Aqui está o primeiro coraçãozinho, disse o médico com um sorriso. Sofia franziu a testa confusa. Primeiro? O médico continuou movendo o aparelho sobre a barriga de Sofia e então riu suavemente. Sim, primeiro, porque há mais 2. O silêncio na sala foi rompido por Sofia e Lucas reagindo simultaneamente. 3! Exclamaram juntos, quase incrédulos. O médico assentiu divertido. Sim, trigêmeos, parabéns! Lucas levou as mãos ao rosto, rindo com puro alívio e descrença. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, mas cujo sorriso parecia iluminar a sala inteira. É um milagre, murmurou ela. Lucas segurou seu rosto novamente, como fizera naquela noite, e a beijou suavemente. É mais que um milagre, Sofia. É o presente mais precioso que já recebi. Meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão Almeida, Lucas e Sofia se casaram. O sol brilhava como se abençoasse a união e cada detalhe da decoração parecia capturar o amor que transborda entre eles. Prometo te amar todos os dias da minha vida, disse Sofia, segurando as mãos de Lucas enquanto trocavam votos. Você e nossos filhos são a minha vida, respondeu Lucas. Quando disseram sim, os convidados aplaudiram. Mas, para Lucas e Sofia, naquele momento, o mundo se resumia a eles 2. Pouco depois, nasceram os trigêmeos, 2 meninos e uma menina, saudáveis e cheios de energia. Lucas quase desmaiou ao ver os 3 juntos pela primeira vez, os rostinhos que eram sua imagem perfeita. Eles se parecem com você, disse Sofia, rindo enquanto observava Lucas segurar os 3 bebês nos braços, com um sorriso que parecia impossível de apagar. Não sei se consigo, brincou ele, mas seus olhos brilhavam de orgulho. Mas com você ao meu lado, Sofia, acho que posso tudo. Os anos passaram e a casa, outrora fria e solitária, agora estava cheia de risadas, amor e o som de crianças correndo pelos corredores. Lucas era um pai dedicado, que derretia com cada sorriso e palavra de seus filhos. Sofia, por sua vez, era o coração da família, uma mãe amorosa e a luz da vida de Lucas. A mansão Almeida, que antes era apenas um símbolo de riqueza, agora era um lar. E para Lucas e Sofia, não havia riqueza maior que o amor que compartilhavam e a família que construíram juntos. Eles superaram todos os obstáculos e o destino, que unira seus caminhos tão inesperadamente, lhes deu o final mais feliz que poderiam imaginar. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.